Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um capítulo bem interessante, 1 Crônicas 17. Isso mesmo, 1 Crônicas 17. Um momento chave na história de Davi. A gente encontra Davi já bem estabelecido, sabe? Rei, morando naquele palácio de cedro, super imponente. Exato. Uma fase de relativa paz e prosperidade. Só que ele olha para todo aquele conforto e sente um certo incômodo, porque a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus, ainda estava numa tenda. Uma tenda simples, né? Contrastando com o palácio dele. E ele vai conversar com o profeta Natã e meio que desabafa, né? Diz: Olha, eu aqui morando numa casa de cedro e a Arca do Senhor numa tenda. A intenção dele parece muito boa, certo? Construir um lugar digno para Deus. Ah, sim. A intenção parece perfeita. E Natan de cara dá o maior apoio. Fala pra ele, olha, faz tudo o que tá no seu coração porque Deus tá com você. Um sinal verde total, assim, da perspectiva humana. Parecia que estava tudo certo para começar a obra. Pois é, parecia. Mas aí, naquela mesma noite, vem a reviravolta. Deus intervém. Ele tem uma mensagem diferente para Natã entregar a Davi. E muda tudo, né? O que exatamente Deus fala para ele? A mensagem é um não, bem claro. Deus diz, não será você quem me edificará uma casa para eu habitar. Nossa, direto assim? Bem direto. E Deus contextualiza. Lembra que, desde a saída do Egito, ele nunca pediu uma casa fixa? Ele sempre esteve ali, se movendo com o povo, numa tenda, num tabernáculo. Faz sentido, acompanhando a jornada deles. Exato. E ele até faz uma pergunta retórica, tipo, por acaso eu falei para algum juiz de Israel, ei, por que vocês não me construíram uma casa de cedro? Deixando claro que a prioridade não era um prédio. Exatamente, fica evidente que um templo suntuoso, naquele momento, não era o foco de Deus. Pelo menos não da forma como Davi imaginou. É interessante como Deus desvia o foco, né? Ele não só diz não, mas também lembra da vida própria história dele. Sim, isso é muito forte. Deus fala, fui eu que te tirei do pasto, lá de trás das ovelhas, para ser líder do meu povo. Uau! É como se dissesse, Davi, lembra de onde você veio, lembra que fui eu que te trouxe até aqui. O importante é a nossa relação, o meu plano para você e para Israel. Tira o foco da construção física e coloca na relação, na aliança. Isso, o foco divino é na fidelidade, no propósito maior que ele tem, que vai muito além de uma estrutura de pedra e madeira, sabe? E é aí que vem a grande promessa. A grande virada da história, porque em vez de Davi construir uma casa para Deus, Deus anuncia que ele é quem vai construir uma casa para Davi. mas aí não é uma casa física, né? É outra coisa. Não, não é um palácio. É algo muito mais duradouro. Uma casa no sentido de dinastia, de linhagem real. A promessa é forte. O Senhor te edificará uma casa. Que promessa, e tem mais coisa aí, né? Tem. Deus promete um nome grandioso para Davi, um lugar seguro para Israel. E, o ponto central, um descendente específico de Davi. Esse sim reinaria e construiria casa para Deus. Ah, então a construção vai acontecer, mas não por Davi. Exato. E sobre esse filho, esse sucessor, Deus diz algo muito pessoal. Ele me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Para sempre. E essa relação de Deus com o sucessor é bem detalhada, né? Muito. Deus fala: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Uma relação de intimidade, de cuidado paternal. E ele garante que o amor e a misericórdia dele não se afastarão desse descendente, fazendo um contraste com Saul, o rei anterior. Exatamente. Diferente de Saul, essa linhagem teria a bênção e a permanência garantidas por Deus. Isso mostra a soberania dele, né? Deus escolhe quem, faz o quê e quando. Não era o projeto do Davi, era o projeto de Deus através de Davi. E o Davi, como ele reage a tudo isso? O plano dele foi vetado, mas ele recebe essa promessa gigantesca, devia ser um misto de emoções, não? A reação dele é impressionante. Pura humildade e adoração. Não tem sinal de frustração, sabe? Ele vai e se senta na presença do Senhor e a oração dele é de reconhecimento total da graça. O que ele diz nessa oração? Ele começa perguntando, tipo, quem sou eu, Senhor Deus? E o que é minha família, para que o Senhor me trouxesse até aqui?
Ele se vê pequeno diante da grandeza do que Deus está prometendo. É uma postura de muita humildade mesmo. Total. E na oração, ele reconhece que não existe outro Deus como o Senhor, celebra como Deus cuidou de Israel e ele aceita completamente a promessa. Ele não duvida, ele abraça a palavra de Deus. Ele pede para que se confirme, né? Sim, ele pede pela confirmação e termina com uma declaração de fé muito bonita. Agora, pois, o Senhor foi servido a abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ela vai ficar abençoada para sempre. É fé pura na revelação divina. Então, resumindo, a grande lição aqui é essa inversão, né? Davi queria construir para Deus. E descobre que o plano de Deus era muito maior, construir através de Davi. Uma linhagem, um legado, um reino com promessas eternas. Incrível. E isso nos leva a pensar, né? Como essa história desafia os nossos próprios planos, mesmo aqueles que a gente acha que são para Deus. Verdade. Será que a gente está aberto para descobrir que o plano de Deus pode ser diferente do nosso? Talvez inesperado, muitas vezes maior do que a gente imagina? Como alinhar nossas boas intenções com a vontade de Deus que pode nos surpreender totalmente? Fica aí a reflexão.